Construção de marca para infoprodutores, elementos essenciais de branding, posicionamento, construção de autoridade e credibilidade. Os objetivos dessa aula são compreender a importância da construção de marca no mercado de infoprodutos e os elementos essenciais para estabelecer uma marca forte e reconhecida. É essencial para entender que a marca está totalmente atrelada à facilidade na venda e como que a gente torna ela um destaque no mercado. Então, o que é uma marca? Definição de marca é a percepção que as pessoas têm sobre o seu produto, serviço ou empresa. E aqui a gente diz de quais emoções que a sua marca gera. A gente tem um grande exemplo que é a Disney, então realmente a questão de como ela envolve as pessoas, que não é só uma marca, só um produto, claro que ela tem uma gama de produtos, mas realmente ela sabe muito bem trabalhar as emoções que são geradas. E isso a gente tem hoje em dia em todas as grandes marcas, voltando para isso. E claro, a gente que é pequeno ainda está crescendo, a gente também tem que pensar porque realmente é o que gera conexão no nosso público. E também qual lifestyle que a sua marca proporciona. Hoje em dia as pessoas não compram só um produto, um infoproduto, elas realmente querem pertencer. Elas olham para uma marca e hoje em dia que também está atrelada à questão da humanização da marca, principalmente para infoprodutos, é muito importante porque essa conexão que a gente tem com a pessoa impossível de a gente conseguir competir com outra pessoa. Por quê? Claro que as pessoas vão ter afinidade com várias, mas realmente não tem como copiar. Não tem como copiar exatamente o jeito de uma pessoa e esse carisma, essa forma que a pessoa ensina e toda a linha de raciocínio tem vários detalhes sutis apenas sendo uma pessoa que, atrelados à sua marca, potencializam ainda mais. Então, realmente é ver a marca como um todo, é tudo que eu gero e como que eu faço com que a pessoa queira pertencer dessa minha tribo, dessa minha comunidade. Então, a gente tem elementos como o nome da marca, o logotipo, que é o desenho que a gente tem, e assim, gente, não se apeguem muito, porque, para ser bem sincera, primeiro que você pode ir atualizando o logotipo. Claro que não fazer uma mudança brusca, não é o ideal, mas ele pode sim ir lapidando ao longo do tempo, mas não é algo que tem um forte impacto na questão da percepção de qualidade de marca. Claro que tem alguns detalhes que são importantes, a gente vai ver isso, mas não se apeguem porque o mais importante é realmente isso de experiência do cliente, a transformação que você proporciona, é isso que vai fazer a diferença. Não vai ser a logo que, a logo é muito bonita e foi isso que fez vender. Não. O slogan, então, realmente com uma frase, que forma que eu posso passar para o meu consumidor, por que a gente existe, para onde que a gente está indo, para onde que a gente está levando os nossos clientes. O design da marca, a voz, o tom de voz, ela é uma marca que ela é alegre, ela é uma marca que passa um acolhimento, ela é uma marca mais ousada, rebelde, que ela luta contra alguma coisa. E a experiência do cliente fundamental. Então, marca hoje em dia é sobre pertencimento. A importância da marca para infoprodutores. O reconhecimento, então, facilita a identificação e lembrança. Não adianta você não ter consistência, você não ter realmente, seja as cores, seja o seu propósito, o seu slogan, seja você mesmo, né, como humanização da marca. Então, se a gente não tem tudo bem congruente, como é que eu vou reconhecer essa marca? Se cada hora ela aparece de uma forma, se cada hora ela aparece de uma cor. Então, todos esses detalhes são essenciais para a gente reconhecer. Estabelece confiança por conta da credibilidade e facilita a venda. Então, aquela marca que você já vê, você realmente vê que as pessoas estão consumindo, você vê nos detalhes a qualidade do que é proporcionado, seja em questão visual, seja em questão de comunicação, do conteúdo que é passado. Tudo isso são os detalhes que vão estabelecendo a confiança, mesmo que inconscientemente. Diferenciação, aqui vocês vão inclusive ter um material que tem vários pontos de diferenciação que eu tenho certeza que você até não tinha nem pensado, e é muito importante porque quando a gente vai para o mercado, não importa o nicho, as pessoas vão te copiar. Então, assim, fica tranquilo já em relação a isso que vai acontecer, tem que aceitar. Então, o que é importante? A gente saber se diferenciar, porque pode sim ter um momento que vão ter propostas muito parecidas. E como que a gente vai se diferenciar? Que vocês vão aprender isso. Então, a sua marca é só sua e se humanizada, como eu falei até agora, é impossível de ser copiada. Não tem como uma outra pessoa aparecer, mesmo que seja com as mesmas coisas, inclusive muitas marcas vão até comprando infoprodutos da concorrência para ver o que tem dentro e ir fazendo igual. Então, claro que a gente vai sempre estar observando o mercado para estar acima, de acordo com a proposta que a gente colocou, porque às vezes não é sobre quantidade, então, eu não quero ser o que tem absolutamente
necessariamente um monte de coisa. Não, eu quero ser o que entrega maior valor, o que entrega os maiores resultados. Então, dentro disso, você também vai aliar com a questão principalmente humanizada, porque é o que mais vai fidelizar os clientes se você gerar essa conexão. Então, a sua história é única, né? O seu jeito também. Então, faça disso um grande diferencial. E lealdade, as pessoas se apegam à marca e a você. Sabe quando você acompanha muito uma pessoa e parece que ela já é sua amiga, parece que ela já é da sua rotina, assim, que é o seu momento com ela. Então isso é muito importante também. Até coloquei ali, né, sendo muitas vezes de forma irracional. A gente se apega àquela pessoa, inclusive em qualquer situação da vida. A gente se apega mesmo não sendo a melhor, a gente continua se relacionando com ela, com aquele negócio, com aquela marca, porque a gente tem essa afinidade com essa pessoa. Então, elementos fundamentais de branding. Quero que você saiba já de início que tudo transmite uma mensagem. Todos os detalhes importam. Todos. Conscientemente ou não. Então, por isso que é tão importante a gente pensar em tudo. É claro que no início pode ser muita coisa, não vai ficar tudo perfeito. A gente faz o que a gente tem de disponível no momento, até de habilidades, de conhecimento, mas imagina se você nem estivesse pensando em relação a isso, então você já está bem à frente. Então a gente tem o nome da marca, ele deve ser memorável, fácil de pronunciar para o seu público. Então assim, que nem aqui, né, Second Curve. Claro, não é muito simples, mas também para o público que é tranquilo de pronunciar. Dependendo para quem você está vendendo, pode ser necessário uma palavra mais simples, mais fácil, para realmente as pessoas conseguirem até falar de você para outras. Então, memorável, fácil de pronunciar e relevante, que tenha um significado. Dá para não ter significado? Até dá, mas é muito mais interessante quando tem, porque a gente vai fazendo toda essa história da marca. O logotipo, então a representação visual da sua marca, a gente vai ter em detalhes mais pra frente, no próximo estágio, mas é muito importante que você já saiba que o logotipo, ele deve ser simples, ele deve conseguir ser, por exemplo, impresso em preto e branco e ser identificado o que é, não pode ficar as linhas muito confusas, não pode ter muita informação. Slogan, uma frase curta que mostra a essência da sua marca, o porquê você existe, para onde que você está levando seus consumidores. A paleta de cores também é tão importante porque as cores da sua marca, elas transmitem essa mensagem seja de uma instigação, de uma animação ou de uma sobriedade, seriedade. Cor conta muito. Então, um conjunto de cores que representa a sua marca e a destaca no mercado. Tem que ser diferente dos seus concorrentes. Imagina, aí vai passar um anúncio do seu concorrente, passa o seu e simplesmente as cores são iguais, as fontes são iguais. Isso não pode. Tipografia, estilo de letras usado na comunicação visual. E a voz e o tom é o estilo da comunicação com o seu público, a sua identificação. Então, como que eu me comunico? E realmente isso é pensado, que emoções que eu quero despertar para o meu consumidor. Então aqui a gente tem várias formas de diferenciação e a gente tem um material nessa aula para download que tem todas elas, inclusive em mais detalhe, para depois você olhar o material, um PDF e refletir o que você vai escolher. Então, personalidade e autenticidade, leveza e humor, profundidade e rigor do conteúdo, rapidez e eficiência dos resultados, qualidade e produção de conteúdo, metodologia única de ensino, customização e personalização, suporte e comunidade, atualizações constantes, experiências imersivas, aplicabilidade técnica, garantias e segurança, certificações e reconhecimento, acessibilidade e inclusão, sustentabilidade e responsabilidade social e bônus e materiais extras. Você pode sim ao longo do tempo ir se dedicando para cada uma, mas para comunicação o ideal é você pegar uns três pontos principais e ir com tudo mesmo. Então, ir a fundo para ser um destaque nesses 3 principais que você determinou. O posicionamento de marca, o que a diferencia de todos os outros? Quais emoções que a sua marca gera? Pelo que ela luta a favor e o que ela luta contra. E aqui a questão de lutar contra, lutar a favor é muito simples, né? O que eu estou indo atrás, o que eu busco. E o lutar contra são características que o mercado já proporciona, ou não necessariamente os concorrentes, mas a dor em si que você está trabalhando. Por exemplo, aqui na Second Curve Academy, que é essa plataforma aqui que vocês estão, o que eu luto realmente é a sobrecarga de informação. É a gente ter, por exemplo, cursos em que a gente tem um monte de aula de horas e horas e horas, mas que o conteúdo da aula mesmo é pouco, né, por aula. Então é esse desgaste, essa relativamente perda de tempo.
Então, o que você luta contra é muito importante também. Segmentação de mercado, então a gente já, né, identificou e focou em nichos específicos. Diferenciação, no slide anterior eu falei sobre várias formas e em detalhes vocês vão baixar o material que tem aqui nessa aula. Então, formatos, densidade e objetividade, a sua história, a experiência do cliente, foco e a proposta de valor, que são os benefícios exclusivos, um conjunto de benefícios que a sua marca proporciona e a transformação central também que você busca, que seria o seu propósito. Então, aqui vai ser a frase que a gente vai sempre buscar refinar e que vai ser o centro para direcionar a gente e os nossos esforços. Então, eu ajudo a nossa persona, que a gente vai ter na próxima aula, a alcançar determinado resultado sem a dor, principalmente, né, a dor central, por meio de a sua metodologia de diferenciação. Então, aqui é o que vocês vão ter claro na sua cabeça, não precisa ser exatamente agora, até porque a gente nem chegou na aula de personas, mas é algo que vocês vão ter muito claro e que vai definir quem vocês são. Construção de autoridade é uma receitinha de bolo, produção de conteúdo de qualidade e no início vocês vão aprendendo a própria questão de comunicação, quais tipos de conteúdo ressoam mais, as habilidades de vocês de falarem com a câmera, tudo isso vai ser aprimorado, mas não significa que desde o início já não seja de qualidade, porque o que você está entregando é bom e claro tem a própria questão da prática, então fica tranquilo que é fazendo que você vai se aprimorar. Então escolha inicialmente uma mídia. Não busca já no início tentar ir com o YouTube, Instagram, o que for, foca em uma, porque com essa dispersão a gente vai acabar se sobrecarregando, porque nesse início vocês estão vendo que tem um desprendimento maior de energia. E diversifique os tipos de conteúdo e níveis de profundidade. A gente vai ter uma aula aqui também só da produção de conteúdo, então fica tranquilo que assim tá bem completo e aí vocês vão ter ideia quais tipos de conteúdo que a gente deve trabalhar para não ficar só entregando muito valor, que isso também cansa, afinal, mídias sociais são pelo que o próprio nome diz, né? Sociais, não é de mídia de aprendizado, mídia de conhecimento. Então a gente tem que trabalhar dentro disso para ser interessante e relevante ali dentro. Provas sociais, use e abuse, depoimentos, reviews, cases de sucesso, tanto na página de venda como destaque nos stories, menções. É muito importante a gente colocar, não é excessivamente, né? Use e abuse, claro, não leve ao pé da letra, mas é a questão de sempre delicadamente tá colocando um stories, colocar um dos posts, por exemplo, que a gente vai utilizar com frequência é a questão de depoimentos, porque não existe melhor forma de convencer a outra pessoa do que outra pessoa, uma terceira pessoa falando da sua marca. E certificações e parcerias, se possível, também é muito interessante porque dá credibilidade com uma outra empresa, com outro negócio que já atua no mercado e já tem um nome. Evolução e flexibilidade da marca. A marca ela tem uma evolução contínua, assim como você, o seu crescimento, o seu aprendizado. Então, o que ela é hoje, ela vai sim evoluir ao longo do tempo. Ela vai se tornar mais forte, pode ser que ela tenha alguma característica que ela sinta a necessidade de integrar no caminho. Então, fique tranquilo, não pense em fazer algo já perfeito desde o início. Claro que tem que ser muito bom, perfeito com o que você consegue fazer agora, mas não se apegue porque saiba que ela vai evoluir, ela vai se tornar cada vez mais forte. Então a marca deve evoluir com o tempo. Qualidade do material, expertise, e isso naturalmente vai evoluir, porque você todo dia vai estar ali em cima e você naturalmente vai evoluindo por conta da prática. Feedback do público, então a gente vai utilizar frequentemente, o tempo inteiro, feedback como nosso norte para lapidar a nossa marca e os nossos produtos. Ouviu uma crítica? Claro que tem exceções, tá? Uma pessoa que realmente, poxa, ela que não deu atenção ao material, então ela ficou frustrada por uma incapacidade dela, mas em geral tudo, olhe com carinho, apesar de despertar aquela sensação não muito agradável, mas de uma forma tal. O que eu posso fazer aqui para que não tenha essa reclamação? Porque pode ser que tenha outra pessoa com a mesma reclamação. E flexibilidade, não se prenda à perfeição no início, mas dê o seu melhor sempre. É o melhor que você consegue no momento. E quanto mais você vai fazendo, mais refinado vai ficar com o tempo. Então, faça. De novo, tenha essa paixão por, poxa, ao invés de pensar assim, ai, não vai ficar tão bom, não. Eu quero fazer porque quando eu faço hoje, no dia seguinte eu tô ainda melhor e depois ainda melhor. Eu sempre digo, imagina fazendo o que você está fazendo agora, não importa o que, até hobby, o que for. Imagina daqui 3 meses fazendo toda semana, todos os dias. Imagina daqui 6 meses, imagina daqui 1 ano. É sempre isso que vocês devem pensar. Consistência visual e de comunicação, ela tem que ser em todos os canais. A sua marca tem que ser consistente em
todos os canais, seja de cores e tipografia, então usar as mesmas cores e fontes em todos os materiais. Não adianta querer fazer de um jeito no YouTube. Claro, agora eu falei para vocês que no início a gente vai focar em uma só, mas para vocês saberem em tudo que vocês vão aparecer, tem que ter consistência. Estilo visual, fotos, vídeos e gráficos que seguem o mesmo padrão. E voz e tom, a gente tem que manter a mesma voz e tom em todas as comunicações. Claro que, por exemplo, se eu vou fazer um stories no Instagram que soa tantas vezes como um bastidores, eu posso aparecer mais informal, mas não pode ser algo discrepante. Eu não posso realmente ser totalmente diferente o que eu estou gerando de emoção para o meu cliente. Uma coisa é eu não estar fazendo um vídeo profissional, mas a voz e o tom, eles precisam ser mantidos. Então, processo de criação de marca, a gente vai fazer uma pesquisa de mercado alinhada com a nossa expertise. Até agora a gente fez uma pesquisa de mercado com o nosso olhar voltado para achar a dor principal, achar uma oportunidade no mercado, mas agora o que a gente vai fazer é com olhar para a construção de marca. Então, identificar o que a gente domina, isso a gente já vem fazendo há um tempo, então deve estar muito claro para você agora, e junto com as tendências e concorrentes e necessidades do público-alvo. Então, aqui é o olhar de marca. Como que eu quero soar? De que forma que eu quero aparentar? É uma marca, como eu falei para vocês, mais alegre, isso visualmente mesmo. Inclusive, né, que tipos de formas, de gráficos, de imagens que eu quero utilizar para se destacar da concorrência e que passa essa percepção que eu quero que meu cliente tenha. Definição de missão, valores, posicionamento e diferenciação. Então, a gente vai estabelecer a missão, visão e valores da nossa marca, além da nossa diferenciação no mercado, que foram aqueles vários pontos que eu coloquei como observação. A gente tem um material no final dessa aula, então fica tranquilo que eu já vou explicar em detalhes. Criação do logotipo. Então, até hoje em dia tem ferramentas de inteligência artificial que fazem, ou você pode contratar uma pessoa e até mesmo esboçar e já entregar para a pessoa, ó, esbocei aqui mais ou menos a ideia e ela trabalha em cima disso. Então, o design da imagem do nosso logotipo que reflita a identidade e o propósito da marca. Desenvolvimento do slogan é muito importante, ele ser impactante e memorável, porque pode ser uma coisa que você até considera que, sabe, eu acho meio superficial. Não é que vai ser transformador, mas ajuda a todo mundo a entender a sua marca. É o seu cliente e até você mesmo em tudo que você vai fazer, porque é o seu norte, é o seu guia. E a escolha da paleta de cores e tipografia. Então, seleção das cores e fontes que melhor representem a sua marca. A tarefa dessa aula é a gente iniciar a construção de marca. Tudo o que não foi abordado nessa ferramenta vai ser abordado nas aulas seguintes. Então, foca o que está sendo solicitado agora, porque tudo vai ser abordado detalhadamente e vou explicar também tudo que precisa para ser feito essa construção. Então, o material que a gente tem disponível, já só antes, né, gente, dúvidas, só deixar aqui no comentário na plataforma como no e-mail, e dúvidas em relação à navegação, sempre a primeira aula de cada estágio. Então, a ferramenta que a gente vai utilizar para essa aula é esse Canvas, ferramenta construção de marca, que a gente vai preencher, são 2 páginas, e vai ajudar a ter clareza em construir a nossa marca e todos os pontos que foram abordados aqui. Então, a gente vai colocar aqui a sua expertise, como a gente já está trabalhando há um tempo falando sobre isso, deve estar bem claro nesse momento. A principal transformação que a sua marca propõe. Então, qual que é o seu propósito? Por que você existe? Por que você quer fazer isso? E aqui, nesse caso, essa transformação não é do seu infoproduto, tá? E aqui a transformação que a gente diz é da marca, não do infoproduto. Então, o que a sua marca quer proporcionar? E aqui, nesse propósito, você vai pensar realmente aliado a esse lifestyle, a essa visão grande da sua marca. O que eu quero? Por exemplo, quando eu estou ensinando vocês a desenvolverem infoprodutos e realmente estabelecerem uma marca no mercado, eu não estou proporcionando, como infoproduto sim, é a criação, né, de um negócio digital. Mas o meu propósito é dar a liberdade para vocês de viver a vida que vocês sempre sonharam. Então, é ter um negócio digital para ter essa liberdade. Então, pense aqui um propósito realmente mais amplo e que vai auxiliar vocês até no futuro a pensar em outros produtos e toda a questão dessa construção da sua marca. Então, como que você vai fazer essa transformação, essa ampla transformação? Aqui sim a gente vai focar no que a gente vai entregar como infoproduto. O que a gente vai ensinar? O que a gente vai fazer com que a pessoa conquiste para que ela tenha chego nesse propósito, que é a nossa proposta. E a visão é aonde que eu quero chegar. Qual que é a minha visão?
Aonde que eu quero chegar? Eu quero ser a marca mais conhecida do Brasil, eu quero ser a que mais proporciona transformações de vida no Sul. Enfim, aqui realmente é uma visão. E quanto mais detalhado, melhor, porque mais fácil vai ser de você identificar que você chegou lá, como a gente viu das metas SMART. E aqui as formas de diferenciação. Tá? Isso aqui tá tudo no material para download, que eu já vou mostrar aqui para vocês também, que é o PDF. O tom de voz, então, a minha marca, ela é amigável, ela é uma marca mais rebelde, ela desperta uma certa gana, uma certa vontade de mudar o mundo. Ela é uma marca mais serena, mais calma, mais acolhedora. Coloque em tudo e tem que ter a ver com você, porque não adianta você querer proporcionar, por exemplo, uma serenidade, uma calmaria, se você na hora de falar tem uma certa personalidade que não diz isso. Então seja condizente com o que você é, porque você que vai ser a cara do seu negócio. Personalidade da marca, então aqui também, como que ela é, de que forma que ela se posta. Ela é uma marca que ela se contenta com as coisas ou ela realmente gosta de ir a fundo, de debater sobre temas que estão sendo discutidos. Ela é uma marca que busca sempre amenizar qualquer situação. Ela é uma marca que tem uma personalidade de todos os dias incentivar, motivar. Então pensem como uma pessoa, né? Marca como pessoa. E o que que ela não é? Isso também é interessante, você colocar o que você não considera que você é como marca, ou que você nunca quer entregar determinado serviço, ou que você não se porta como determinado personalidade. Enfim, coloque o que ela não se identifica, porque também vai direcionar as pessoas. Por exemplo, a Second Curve, ela é uma capacitadora de infoprodutores. E a minha visão a longo prazo, inclusive, é que ela seja uma agência. Só que o que ela não é? Ela não é gestão de tráfego. Entende? Ela é fora disso. E temas principais. Aqui os temas principais que você vai abordar na sua marca. Então, por exemplo, aqui na Second, a gente fala sobre branding, sobre posicionamento, sobre vendas, sobre marketing. Quais são os temas que eu vou abordar dentro da transformação do meu infoproduto? E aqui o PDF de formas de diferenciação, que o que foi abordado na aula sobre aqueles pontos, tá tudo aqui. Até aqui tem um espaço intencional que é para você escrever qual que é o propósito seu como marca. E aqui vocês vão identificar todas as que eu já abordei ali na aula, mas com detalhamento do que é cada uma para vocês refletirem o que se adapta mais a vocês. Parabéns por ter chegado até essa aula e daqui pra frente fica cada vez mais interessante porque todas as aulas a gente vai gerando material e vai tornando a nossa marca, o nosso infoproduto cada vez mais palpável. Até a próxima aula!